Imagina só a cena, um julgamento de vida ou morte. A acusação? Blasfêmia. E a defesa? Contar aos próprios juízes a história deles, mas de um jeito que transforma os juízes em réus. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos discursos mais audaciosos da história. Uma defesa que, no fim, virou uma sentença de morte e criou o primeiro mártir do cristianismo. E tudo começa com essa pergunta, feita pelo sumo sacerdote. Estevão, o acusado, está ali, de pé, diante do Sinédrio, o tribunal mais poderoso da época, encarando acusações que podiam muito bem acabar com a vida dele. A tensão no ar é palpável. E a resposta dele, bom, não vai ser um simples sim ou não. Vai ser algo que mudaria tudo. Então, para a gente entender como essa defesa virou uma condenação, vamos seguir a estratégia do Estevão, passo a passo. Vamos ver a acusação, depois a viagem dele pela história de Israel, o padrão de rejeição que ele aponta, a sua redefinição de Deus, a acusação direta que ele faz e, por fim, o resultado trágico de tudo isso. E aqui já vem a primeira jogada de mestre do Estevão. Em vez de se defender, ele vira o tabuleiro. Ele praticamente ignora a pergunta e começa o que parece ser uma aula de história, um resumão da jornada do seu próprio povo. À primeira vista parece que ele está fugindo do assunto, né? Mas, como a gente vai ver, cada palavra é uma peça de uma armadilha argumentativa que ele está montando. E o ponto de partida que ele escolhe é genial. Ele não começa em Jerusalém, o centro do poder dos seus acusadores. Ele não começa falando do templo, o prédio que ele supostamente blasfemou. Não. Ele volta séculos no tempo, até Abraão, o pai fundador da nação. Só com isso, ele já começa a desmontar a base da acusação, sugerindo que a fé deles é muito mais antiga e maior do que as paredes de um templo. E aqui está a primeira semente que o Estevão planta de forma bem sutil. Deus aparece para Abraão lá na Mesopotâmia, muito, muito longe da Terra Santa. A mensagem é clara. Desde o comecinho, a presença de Deus é móvel, não está presa a um lugar só. Essa é a primeira estaca que ele finca no argumento dele, e ela já abala diretamente a autoridade do templo. Só que a promessa a Abraão vem com um aviso bem pesado: 400 anos de opressão no Egito. Esse período enorme de sofrimento não é só um detalhe histórico, não. É a fundação para a próxima parte do argumento do Estevão. Ele está preparando o terreno para mostrar que o povo de Deus precisaria de um libertador. E mais importante, como eles iriam reagir a esse libertador quando ele finalmente chegasse. É aqui que a aula de história dele começa a ficar desconfortável. Ele introduz um tema recorrente, um padrão bem incômodo na história de Israel, a mania de rejeitar os libertadores enviados por Deus. Ele não está mais só falando do passado, sabe? Ele está construindo um espelho e, daqui a pouco, ele vai virar esse espelho na direção dos seus acusadores. E o padrão que ele desenha é impossível de ignorar. Primeiro José, enviado por Deus para salvar a família da fome, mas antes disso, foi invejado e vendido como escravo pelos próprios irmãos. Depois, Moisés, a figura que os acusadores mais reverenciavam. Ele tenta defender seu povo, mas a primeira recepção que ele tem não é de gratidão, mas de pura desconfiança e rejeição. E essa frase aqui, ela é a prova do crime, digamos assim. É a resposta que Moisés recebe quando tenta ajudar. Não é um obrigado, é um desafio direto. Quem você pensa que é? O próprio povo que ele veio salvar não o reconheceu. Estevão está forçando todo mundo ali a sentir o peso dessa ironia. Então a grande virada do argumento é essa. Estevão mostra a ironia suprema. O homem que eles rejeitaram como juiz é exatamente quem Deus envia de volta como seu líder e libertador. A rejeição humana não cancela a escolha divina. A implicação disso para a situação ali na frente do Sinédrio começa a ficar perigosamente clara. Ok. Depois de mostrar esse padrão de rejeição, o Estevão mira no alvo mais sensível de todos, o próprio Templo de Jerusalém. Ele está prestes a mexer num vespeiro, desafiando não só a história deles, mas a base do poder e o centro da adoração deles. Com essa linha do tempo, ele basicamente quebra a ideia de que a fé dependia de um prédio. O lugar de Deus nunca foi fixo. Olha só, Deus encontrou Abraão na Mesopotâmia, guiou o povo no deserto com uma tenda portátil que se movia com eles. O Templo de Salomão, por mais magnífico que fosse, não foi o começo da história, mas sim um capítulo bem mais recente. E aqui vem o golpe final nessa parte da história. Usando as palavras dos profetas que eles mesmos diziam respeitar, Estevão declara que Deus é grande demais para caber num prédio feito por mãos humanas.
Para um conselho cuja identidade, autoridade e sustento vinham todos do templo, isso não era só teologia, era um ataque direto, uma afronta. E é nesse momento que a aula de história acaba e o confronto começa. Acabou o papo de antepassados. Agora o espelho vira de vez na direção da plateia. O tom muda de professor para promotor. A primeira acusação é de cair o queixo. Ele conecta diretamente os líderes ali na sua frente com a longa história de desobediência dos seus ancestrais. Ele não está mais contando uma história, ele está fazendo um diagnóstico e dando um veredito. Aí vem a segunda em forma de pergunta, uma pergunta retórica devastadora, que não tem resposta, porque a resposta é óbvia e dolorosa. É como se ele dissesse, me digam um profeta que seus pais não perseguiram, um só. Ele lembra que perseguir os mensageiros de Deus não era a exceção, mas a regra na história deles. E então vem o golpe de misericórdia, a acusação final. Estevão diz que esse padrão histórico de rejeição e perseguição atingiu seu auge com eles. Eles não só continuaram a tradição, como a levaram ao extremo, se tornando traidores e assassinos do justo. O discurso de defesa virou oficialmente uma acusação de assassinato. E como era de se esperar, a reação a essas palavras foi imediata e violenta. A história de rejeição que Estevão acabou de contar estava prestes a se repetir, ali mesmo, com ele como a vítima. Seu discurso de desafio encontra um fim brutal. A gente consegue quase sentir a fúria na sala. Ranger os dentes. Isso não é uma discordância. É ódio puro, primitivo, incontrolável. A conversa racional acabou. A violência estava prestes a explodir. A reação da multidão foi puro caos. Eles taparam os ouvidos, sabe? Para não ouvir mais o que eles achavam que era blasfêmia. Começaram a gritar para abafar a voz dele. E aí, num frenesi, o arrastaram para fora da cidade e, sem julgamento formal, sem nada, a lei foi trocada pela fúria da turba e pelas pedras em suas mãos. Mas no meio de toda essa violência, de todo esse ódio, as últimas palavras de Estevão são o oposto de tudo isso. Enquanto as pedras o atingiam, ele pedia a Deus para não culpar seus assassinos. Um ato de graça que cria um contraste absurdo com o ódio da multidão. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, né? Como é que uma releitura da história, usando os próprios textos sagrados de um povo, se transforma num crime que leva à morte? A história de Estevão é um lembrete atemporal de que o jeito que a gente conta o passado pode ser uma ameaça mortal para o poder do presente e que desafiar a narrativa oficial pode ter um preço altíssimo.